Deixa eu ver se é assim. Não. Amados irmãos e irmãs, uma boa noite. E que graças, irmãos, que o Senhor possa encher os nossos corações. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 2. O anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua destra, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Sei as tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Eis que tem perseverança, por amor do meu nome sofreste, e não te has cansado. Porém tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. De outra forma, venho a ti, e removerei o teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, Senhor. É neste nome que nós estamos aqui reunidos. É neste nome que nós estamos aqui confiados. Confiados no teu socorro, na tua ajuda, na tua infinita misericórdia. Se derrame a nós, Senhor. Nós estamos aqui tão necessitados de Ti. Então te pedimos, se derrame a nós, na tua infinita misericórdia. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, como eu disse hoje pela manhã, o encargo que eu tenho aqui para trazer a todos vocês é no sentido mais do encorajamento, para que os irmãos se sintam mais fortalecidos e motivados em caminhar diante do Senhor. Nós temos a certeza que o Senhor tem se revelado à sua igreja, aqueles que verdadeiramente o buscam. Também não podemos ignorar que estamos vivendo o tempo da mais terrível e assombrosa apostasia. A igreja do Senhor está vivendo esta hora tão difícil. Isso tem atingido todas as comunidades. Porém, não podemos ignorar o fato de que o Senhor tem trabalhado no meio do seu povo, em especial daqueles que o buscam com um coração sincero. Eu tenho visto em muitos lugares movimentos extraordinários do Senhor. E há algo que nós precisamos considerar aos pés do Senhor com muita seriedade. Eu sei que o que eu vou dizer para os irmãos, talvez agora não tenha tanto efeito, mas em algum momento terá. Avivamento, irmãos, é a condição normal da vida da igreja. Uma igreja que não está experimentando, não está vivendo, não está buscando avivamento, ela se encontra numa condição perigosa. Uma igreja que não tem desejo de viver um avivamento, ela está na contramão daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer. Avivamento deve ser não uma condição anormal, mas a condição normal da vida da igreja. Esses textos que eu li para vocês aqui, que nós lemos, nos mostra uma igreja que experimentou o mais grandioso avivamento da história da igreja. A igreja de Éfeso é uma igreja que ela tem um lugar central no que diz respeito à história da igreja, nos textos sagrados.
Jerusalém, Antioquia, Corinto. Nenhuma dessas igrejas experimentou, em termos de profundidade e vida, o que a igreja de Éfeso experimentou. Se você olhar cuidadosamente, você verá que 19 capítulos do Novo Testamento, eles são endereçados a esta igreja, ou estão relacionados com a vida desta igreja. 19 capítulos. Seria um livro de 19 capítulos. Então, isto tem que trazer ao nosso coração uma profunda reflexão. Será que nós olhamos para esses 19 capítulos, se você iniciar em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir daí, e você estudar depois o capítulo 20 de Atos, depois os 6 capítulos da Epístola aos Efésios, depois os capítulos de 1 e 2 Timóteo, os 9 capítulos que compreendem essas epístolas, e depois Apocalipse capítulo 2, se você juntar todos os capítulos que narram a história de maneira direta desta igreja, que estão relacionados com a história desta igreja, você vai ver que esta igreja, ela teve um início glorioso. Como vimos pela manhã, foi ali que Paulo exerceu a maior parte do seu ministério de maneira pessoal. Ele se dedicou aqui nesta igreja, pregando na sinagoga, na escola de Tirano, pregando os desígnios de Deus. Isso ele fez com lágrimas nos olhos. Nós podemos ver que aqui Paulo se dedicou de uma forma em que ele não pôde se dedicar a nenhuma outra igreja. Ele escreveu para esta igreja uma carta, onde o assunto doutrina e prática se encontra naquilo que nós podemos chamar a vida cristã num plano mais alto. Porém, a partir daí, o que nós encontramos? Nós encontramos nas duas epístolas de Paulo a Timóteo, epístolas que, de alguma forma, elas foram endereçadas para tratar com Timóteo de maneira pessoal, mas também para tratar não só na questão do seu ministério, mas também na condição espiritual daquela igreja. E, por último, nós temos a carta à igreja da Ásia, ou a carta às igrejas da Ásia, e a primeira carta é a igreja de Éfeso. Irmãos, os grandes estudiosos da Bíblia, eles dizem que as ordens daquilo que nós encontramos estabelecido na palavra de Deus não pode ser mudado. Então, quando você encontra, por exemplo, Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, essas ordens você não muda. Quando você estuda Apocalipse capítulo 2 e 3, você encontra as 7 cartas às igrejas da Ásia, você também não pode mudar a ordem. A primeira carta é a igreja de Éfeso. E esta carta, ela tem uma singularidade em relação às outras. E por quê? Porque Éfeso, como eu disse pela manhã, era o epicentro daquele grande avivamento na Ásia. Hoje, se você vai à cidade de Éfeso, o que você vai encontrar? Ruínas, escombros. Ali não existe mais uma igreja, e nem existe mais uma cidade. E por quê, irmãos? Aquela cidade se tornou ruínas, escombros. E por quê, irmãos? Porque o Senhor removeu o seu candeeiro. Aquela igreja perdeu aquele grande avivamento. E nós precisamos refletir este assunto aos pés do Senhor. Porque nós podemos cair no comodismo de ser igreja e de fabricar cultos. E não discernir o tempo que nós estamos vivendo, não discernir os ataques do inimigo, não discernir a maneira como Satanás trabalha para diluir a palavra de Deus, para destruir a comunhão. Quando você estuda os avivamentos sagrados, quando eu me refiro aos avivamentos sagrados, aqueles avivamentos que estão contidos aqui na história bíblica, você vai ver, por exemplo, o avivamento no tempo de Neemias. A palavra vai dizer que ali no final,
O capítulo 12 de Neemias diz que a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. Quando você imagina a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. Quando você estuda o livro de Neemias, esse livro fala de quê, irmãos? Fala da restauração. A restauração do testemunho de Deus. Você pode dizer assim, irmão, ali não trata mesmo, não é da restauração dos muros, sim, mas não é disso que eu quero falar. Se você estudar, você vai ver que esse assunto ele é rico. Ele compreende o livro de Jeremias. Você pode até voltar um pouco. Você pode voltar até as raízes deste assunto. O que eu quero dizer, até o prefácio desse assunto, que vai te levar a estudar a história do rei Ezequias, aquele rei piedoso, aquele rei que promoveu uma grande reforma na cidade de Jerusalém, aquele rei que restaurou a casa de Deus, porque a casa de Deus estava em escombros. Ele restaurou o culto, restaurou a vida devocional de todo o povo, trouxe o povo de volta ao Senhor. Porém, nós sabemos que certa feita veio os mensageiros, emissários, uma comitiva da Babilônia. Ele ficou tão empolgado com aquela comitiva, o que ele fez? Ele abriu todas as casas dos seus tesouros, dos tesouros sagrados, e mostrou para aquele povo. Quando aqueles emissários saíram, o profeta Isaías entrou e disse para ele: quem são esses homens? De onde vieram? O que eles queriam? E Ezequias disse: aqueles são os meus amigos da Babilônia. Eles vieram ver todos os tesouros sagrados. E eu mostrei tudo. Então Isaías diz: dias virão, em que eles virão e saquearão, levarão todos esses tesouros sagrados. E os teus filhos, os teus descendentes, servirão como eunucos nos palácios da Babilônia. Então, meus amados irmãos, a história começa aqui. E você sabe que o filho de Ezequias foi Manassés, o pior rei de Judá. Eu não vou descrever o que Manassés fez, mas eu digo para vocês que Manassés, ele destruiu a nação no sentido moral e espiritual. Ele promoveu uma orgia religiosa, como também uma orgia de imoralidade, perversidade em toda a nação de Judá. E após Manassés, Aminon, seu filho, rei no seu lugar, que também foi outro perverso. E depois de Aminon veio Josias, e aqui começa um avivamento. Jeremias e Josias eram contemporâneos, eles viveram juntos. E naquele período, que durou aproximadamente 5 anos, Jeremias já era um profeta. E de alguma maneira ele tentou ajudar, cooperar naquele avivamento, mas não da maneira como Josias estava vendo, embora Josias era um rei piedoso. Como Ezequias, ele era um homem que amava o Senhor. E a grande mensagem de Jeremias, e parte do seu livro, está inserido na parte da história de Josias. Então você começa a entender que não havia um avivamento nacional, havia um avivamento pessoal na vida de Josias. E Jeremias gastou 40 anos. Josias morreu. Jeremias continuou seu ministério durante 40 anos. E o povo endureceu o coração. O filho de Josias e os seus netos, eles foram homens pervertidos, reis que não temiam a Deus. Então nós sabemos que a Babilônia veio e levou a nação de Judá cativa durante 70 anos. E um grupo pequeno de remanescentes, eles foram levados para dentro do palácio de Nabucodonosor, Daniel e seus 3 amigos. Então nós sabemos que esse foi um tempo terrível, um tempo em que a nação esteve restringida ali na Babilônia durante 70 anos. No capítulo 9 do livro de Daniel, Daniel ora. Daniel ora e ele clama a Deus, porque ele havia lido no livro de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. Ele rogou ao Senhor para que o Senhor pudesse restaurar o seu povo.
Então começa um processo lindo. Esse processo, Deus levanta dois homens, Zorobabel e Josué. Esses dois homens Deus levanta. E eles vão com um grupo de aproximadamente 50 mil judeus para restaurar a casa de Deus. E aqui nós encontramos a primeira parte do livro de Esdras. Em determinado momento, com tanta resistência, não houve nenhuma possibilidade de prosseguir na restauração da casa de Deus. Então, o livro de Esdras, os capítulos 6 e 7, tem um pequeno hiato, um parênteses. E nesse parênteses, ele é muito importante, porque aqui acontece a história do livro de Esther, que está contada no livro de Esther. Deus levanta Esther, na Pérsia. Deus levantou aquela mulher. Esther não chegou àquele palácio porque era a mulher mais linda de todas. Ela chegou àquele palácio porque a boa mão de Deus a colocou ali. Deus não tinha em vista Esther, Deus tinha em vista o seu propósito. Deus tinha em vista a sua casa. Então, Deus levanta aquela mulher. E nós sabemos que havia um plano muito pior do que todos que haviam surgido. Onde um oficial do rei da Pérsia, chamado Amã, um descendente de Agag, uma malequita, ele tinha um plano para destruir, para varrer da terra os judeus. Esse plano seria muito pior do que o que a Babilônia tinha feito, muito pior do que qualquer outro plano na história do povo judeu. Desde Abraão, esse seria o pior plano de todos. Então nós temos a linda história que está no capítulo 3 e 4, em especial no capítulo 4 do livro de Esther. Porque ali Mardoqueu, ele se levanta e ele adverte Esther sobre o fato de Deus ter colocado ela como rainha. Por que ela estava ali? Agora tudo estava claro, tudo estava revelado. Deus havia colocado ela naquele trono para que ela pudesse exercer um papel fundamental na história do povo de Deus. E ela exerceu com força e coragem. Nós sabemos que ela exerceu. E todo o plano é frustrado, Amã é executado. Mardoqueu, o seu tio de Esther, que a criou como filha, é honrado. E nisso o que acontece? Deus, ele é glorificado naquela história. Todo o plano do inimigo frustrado. Mardoqueu é honrado. E o que nós vemos a partir daí, que após o rei Xerxes, que era o esposo de Esther, o seu filho Artaxerxes assume o trono. E possivelmente influenciado pela rainha Esther, este rei é tremendamente usado pelas mãos de Deus para favorecer a restauração da casa de Deus. E ele envia todo o suprimento, tudo que era possível enviar, ele envia, ele faz com a sua própria mão de autoridade. E é nesse cenário que nós vemos um lindo papel de Esther e agora um novo personagem. Está em grande evidência aqui, Esdras, o escriba piedoso, homem de Deus. E este homem de Deus, nessa segunda parte dessa história, nós vamos ver como o coração desse homem é revelado. Isso tem para nós tantas lições, irmãos. Mas aí está. E aí termina o livro. Mas esse livro não termina como nós pensamos. Porque este livro, ele entra dentro do livro de Neemias. Porque agora surge esse outro personagem, Neemias. Que coisa linda. Como Deus vai escrevendo e constituindo a história. E agora a casa está restaurada. Esdras vai restaurar o lugar da palavra, o lugar do culto, o lugar da devoção. Havia muitas reformas, não apenas exteriores, sobre o templo, sobre o muro, mas do próprio povo, do próprio relacionamento com Deus. Porque o que estava destruído ali não era o templo no sentido figurativo da palavra, mas o que estava destruído era o templo do Senhor, o templo espiritual, o povo, a devoção. Tudo isso estava em ruínas. E esse é o papel de Esdras. Agora nós temos no
livro de Neemias, a restauração dos muros, das portas, tudo isso que vocês já ouviram falar. Então é um processo com muitas lutas e dificuldades, porém tudo é restaurado. Aí eu te pergunto, qual é o próximo episódio bíblico dessa história? O próximo episódio bíblico dessa história é o capítulo 2 do livro de Lucas. Escute o que eu estou te dizendo. Se você olha toda essa história dentro da perspectiva de Deus, dentro da perspectiva bíblica, você vai saber que o próximo episódio, depois do livro de Neemias, é o capítulo 2 do livro de Lucas. O que nós encontramos no capítulo 2 do livro de Lucas? Um pequeno remanescente. Um pequeno remanescente. Haviam-se passado ali mais de em torno de 400 anos. Podemos pensar dessa forma. Mas o que você vai encontrar? Aquele período interbíblico. Aí depois nós temos o que? O capítulo 2 de Lucas. E temos um pequeno remanescente. Como estava esse remanescente? Esperando a vinda do Messias. Irmãos, eu digo para vocês que toda essa história, ela não é uma história como tendo um fim em si mesma. Essa é a história escatológica dos nossos dias. O Senhor está restaurando o seu testemunho. O Senhor está restaurando a sua casa. O Senhor está restaurando o lugar da sua presença, o lugar da sua glória. Quando a nação de Judá foi levada para o cativeiro, a glória do Senhor foi tirada do meio do seu povo. O que é glória, irmãos? Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Como que nós podemos estudar a glória no Novo Testamento? Em 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 11, vai falar do Evangelho da glória do Deus bendito. Essa palavra bendito é feliz. A tradução correta é o Evangelho da glória do Deus feliz. A primeira vez que o Novo Testamento menciona a palavra glória está no capítulo 2 do livro de Lucas, quando temos o anúncio da vinda do nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Esse é o sentido objetivo da definição, mas nós temos um sentido subjetivo. O sentido subjetivo, glória, é a recuperação da satisfação da presença de Deus no meio do seu povo. E é isso que nós estamos falando. Este assunto é que envolve avivamento. O que nós estamos precisando é disso, irmãos. Então nós temos que entender que Deus nos permite passar por muitas situações para nos levar ao fim de nós mesmos, para tratar entre nós um dos assuntos mais importantes, que é o assunto da sua glória. O assunto da sua glória. Amados irmãos e irmãs, então toda essa história é muito importante. Ou por que não dizer todas estas histórias são importantes? A história da restauração da casa de Deus, no livro de Neemias, e a história da igreja de Éfeso. Porque todas estas histórias têm muito a nos ensinar sobre o que Deus está fazendo. Deus está restaurando, irmãos. E nós não podemos perder o ânimo, não podemos perder a nossa coragem, não podemos perder a nossa fé. Porque quando eu falo de coragem, eu estou falando justamente de perder a nossa fé. Nós passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades. Em muitos momentos da nossa caminhada, nós nos sentimos como que reprovados. E todo esse sentimento, ele pode não estar correto. Porque nós queremos a aprovação dos homens, nós queremos a aprovação das pessoas. Se nós nos ocupássemos com aquilo que Deus está ocupado, não estaríamos minimizados, ofendidos, ou mesmo sofrendo, porque alguns irmãos abandonam reunir, porque alguns irmãos esfriam, porque alguns irmãos perdem a intensidade da caminhada. De forma alguma, quando nós estamos envolvidos com o que Deus está envolvido, nós não ficamos olhando para o lado, nós ficamos olhando para o alto. Amém. Nosso compromisso é com o Senhor em primeiro lugar. Então o que você vê sobre a igreja de Éfeso? Esta igreja, ela perdeu os dois fundamentos.
Os dois fundamentos. Essa igreja estava, podemos dizer assim, essa igreja estava colocada sobre dois fundamentos. O Evangelho e a comunhão, o amor. A verdade e o amor. O Evangelho e a comunhão. A comunhão com Deus e a comunhão entre os irmãos. Porém, esta igreja foi reprovada. Esta igreja que experimentou a revelação mais profunda da palavra, ela foi reprovada. E aqui nós vamos ver que nesta história tão triste aqui em Apocalipse capítulo 2, onde o Senhor diz para esta igreja: arrepende-te, tenho porém contra ti, arrepende-te. Essas duas sentenças, elas são sérias. Precisa falar comigo, precisa falar com você, mas não no sentido pessoal, no sentido congregacional. Meus irmãos, irmãs, muitas vezes nós questionamos o amor, questionamos a comunhão, nós questionamos o Evangelho. Eu creio que nenhum cristão maduro questiona o Evangelho. Nenhum cristão maduro questiona a comunhão. Nenhum cristão. Quando eu vejo irmãos questionando a comunhão, eu vejo que eles são imaturos. Então, criança precisa tomar leite. Porque um cristão maduro, ele não vai questionar o Evangelho. Ele vai questionar ele. Ele não vai questionar a comunhão, ele vai questionar ele. Não é um problema que a igreja não tem a palavra, é que eu não tenho a palavra. Porque a palavra que eu preciso ter não é uma palavra que me dá conhecimento. Eu preciso de uma palavra que me traz transformação de caráter. Eu não preciso de palavra que venha preencher um buraco no meu ego. Eu preciso de uma palavra que seja vida na minha vida. Eu não preciso questionar a comunhão no meio dos irmãos. Eu quero ser a comunhão no meio dos irmãos. Eu quero ser a resposta de comunhão no meio dos irmãos. Ao invés de questionar porque a igreja não tem comunhão, por que eu não sou a resposta de Deus? Porque a ideia que as pessoas têm de comunhão é de receber. Porém, irmãos, lembre-se, esta palavra ela só pode ser traduzida na Trindade. E se existe algo na Trindade, é o doar. Tudo na Trindade é um doar de si mesmo. Cada membro doa de si para o outro. E um cristão que está questionando a comunhão no corpo de Cristo é porque ele não doa, ele só recebe. Ele é como o Mar Morto. O Mar Morto, ele recebe as águas que vêm lá do Hermon. Aí forma aquele lago de Chule, depois o Rio Jordão e depois o Mar Morto. E ali evapora. Esse é o cristão imaturo. É o cristão que está no baixo nível. O lugar mais baixo da terra é o Mar Morto. Está abaixo do nível do mar. É o Mar Morto. Esse é o cristão imaturo. Nós precisamos estar lá no Hermon, no lugar da transformação. O lugar onde nós somos transformados de acordo com a face de Cristo. Então é isso que eu digo para vocês. É o que nós estamos precisando nesta hora. Essa é a experiência que nós temos que buscar nesta hora, meus irmãos. Nessa hora tão sombria, tão difícil, onde existem tantas pessoas desestimuladas. Nós precisamos buscar isso. Buscar o altar do Senhor na nossa vida. Buscar o tabernáculo do Senhor na nossa vida. Qual é a resposta para a apostasia como esta de Éfeso? Buscar o altar do Senhor na nossa vida. Buscar o tabernáculo do Senhor na nossa vida. Eu quero ilustrar isso, irmãos, para vocês aqui. Vou citar rapidamente. Lembra do capítulo 32 do livro de Êxodo? Moisés estava no monte, ali entre a sexta e sétima subida, e o povo, impaciente, porque já fazia quase 40 dias que Moisés não descia, porque ele estava recebendo as tábuas da lei. Então o que o povo sugeriu para Arão? Quanto a esse Moisés, não sabemos o que ocorreu com ele. Faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Imagine isso. E eles fizeram ali, pegaram as joias das mulheres e fizeram um bezerro. E o povo começou a adorar aquele bezerro. Moisés desce e vê toda aquela profanação.
Arão deixara o povo à solta, aquele povo de dura serviço, conforme Deus fala. Ali estava acontecendo, sabe o que, irmãos? Um aviltamento, uma desonra, uma vileza, um aviltamento. Mas aí temos o capítulo 32 que forma um paradoxo. O capítulo 33 como um paradoxo com o capítulo 32. No capítulo 33, depois de haver ali em torno de 5.000 pessoas mortas, em consequência desse pecado, o que nós vemos? Nós vemos Moisés. Moisés sai no meio daquele povo. Ele caminha fora do arraial, onde ele tinha um tabernáculo. E ali ele entra naquele tabernáculo. Quando ele entra naquele tabernáculo, irmãos, ali ele tem uma comunhão com o Senhor. Se você estudar o capítulo 33 de Êxodo, você vai ver que aquele tabernáculo, chamado de tabernáculo da congregação, ele é traduzido assim no texto hebraico: tabernáculo da comunhão e tabernáculo da revelação. Era o lugar da comunhão e da revelação de Deus com Moisés. Então a Bíblia nos mostra isso. Quando Moisés entra, e aí você vai descobrir que esse tabernáculo, podemos dizer assim, o tabernáculo de Moisés, ele tinha 3 pilares. Esses 3 pilares estão revelados em 3 textos no capítulo 33. No versículo 13, versículo 15 e o versículo 18. No versículo 13, Moisés diz assim: mostra-me teu caminho. No versículo 15, ele vai pedir para Deus a sua presença. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. E no versículo 18, ele diz assim: mostra-me tua glória. São os 3 pilares. Meus irmãos e irmãs, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 6, por favor. E o versículo 6. Diz assim, Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te retribuirá. Eu li esse texto, porque aqui eu quero apenas buscar uma palavra que nós só vamos poder entender ela a partir do momento que nós começarmos a examinar isso mais profundamente. Esta palavra secreto. Diz: entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Aonde está o Pai? Em secreto. Esse é um termo muito importante. Mas eu quero que você venha comigo aqui em 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 4. Porque o Espírito Santo, ele traduziu essa palavra para nós aqui nesse texto. 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 4. Eu estou lendo aqui, irmãos, a versão da tradução brasileira. É uma versão, eu gosto muito dessa versão. Assim como a Reina Valéria em português é muito boa, essa também é. O mais importante dessa versão é que ela é muito próxima do texto original. Essa versão ela foi revisada, um dos que revisaram essa versão foi Rui Barbosa. E ela é muito importante, porque eu gosto muito dessa versão. Olha o versículo 13 aqui. Primeiro vamos no 13. Não seja o seu adorno enfeite exterior, dos cabelos, entraçado, das guarnições, da renda de ouro, da compostura do vestido. Agora, observe bem o versículo 4. Mas seja o homem que está escondido no coração, no vestido incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande estima diante de Deus. Observe bem, o homem que está escondido no seu coração. Essa frase, o homem que está escondido no coração, é o termo grego que é usado aqui para secreto em Mateus 6,6. Há um homem escondido no coração. Eu não sei se você conseguiu perceber a grandeza de tudo isso. Vamos juntar esses 2 textos com o altar. Como que hoje Deus poderá obter em nós o lugar da sua glória, a recuperação da sua glória? Eu creio que
Esse ponto é fundamental se nós queremos viver uma experiência de um grande mover de Deus nesta hora. Ter um altar de devoção. Ter um altar de devoção. Uma igreja que tenha esse altar de devoção. Meus irmãos e irmãs, eu não acredito que nesse terrível tempo de apostasia alguém possa sobreviver espiritualmente falando. Sobreviver sem essa experiência. Não acredito que nós vamos sobreviver vivendo o evangelho de consumo, do entretenimento. Eu não acredito que é possível sobreviver nesta hora. O que nós podemos é sobreviver uma experiência religiosa ou espiritualista, mas nunca em um plano mais alto, nunca em uma espiritualidade profunda. Então veja bem, o que Moisés fez? Ele entrou naquele tabernáculo e ele faz essa oração e nos dá aqui os 3 pilares desse tabernáculo. Se você olhar, tudo o que acontece aqui com Moisés é o que Deus nos dá em Cristo. O que Deus está mostrando para nós no capítulo 33 é tudo que Ele nos deu em Cristo. Porque Moisés, ele pede os caminhos de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus. E se Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Lembra que eu disse hoje para vocês sobre verdade? Verdade é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. E quando Ele se conhece a si mesmo, Ele projeta uma imagem que é semelhante a Ele mesmo. Essa imagem é o seu Logos. Essa imagem que é o seu Logos, que é inteiramente semelhante a Ele, foi que encarnou. Aí o que diz? E habitou entre nós. Presença. A verdade é a presença. Irmãos, deixe eu dizer para você, a verdade é a presença de Deus, é a presença de Deus entre nós. Amém. Então Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Era justamente o que Moisés estava pedindo para Deus. Mostra-me tua glória. Mostra-me a tua glória. E o que Deus diz para ele? Vamos observar. Observe bem. Existe algo que nós precisamos, se você quiser voltar aqui comigo, em Êxodo capítulo 33. Deixe-me colocar alguns pontos aqui para vocês. Isso é muito importante, irmãos. Porque é o único caminho que nós temos hoje para o grande mover de Deus na nossa vida, que poderá corrigir as nossas distorções espirituais, a nossa maneira errada de viver o Evangelho. Aqui Deus dá um caminho elevado para Moisés. E nós vamos estudar esses pontos com muito cuidado. Veja bem, observe o versículo 20. Deus diz assim para Moisés, e acrescentou, Êxodo capítulo 33, 20. E não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Preste atenção nisso aqui. Porque Moisés pede para ver a glória. O que Deus diz para Moisés? Deus diz para Moisés que ninguém poderia ver a sua face. O que é isso, irmãos? O que tem a ver a glória de Deus com a face de Deus? Aí é que está. Esse é o grande mistério, essa é a grande revelação. Porque toda essa revelação é a revelação que nós encontramos na Epístola aos Colossenses. Essa é a revelação da Epístola aos Colossenses. Se você ler o versículo 15 do capítulo 1, você vai ver que no versículo 15 vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, do Deus que está escondido, o Deus que ninguém pode ver. E aí que está, irmãos, onde você começa a perceber a grandeza da vida cristã. Qual é o problema da apostasia? O que aconteceu? É simples dizer. O problema da apostasia é que nós nos perdemos da visão de Cristo. Nós nos perdemos da visão do Evangelho. Nós preferimos a religiosidade, porque a religiosidade é o controle. A religiosidade é o controle. A religiosidade, ela é controlada.
como também ela é manipulada. A vida cristã não pode ser controlada. O homem não controla a vida cristã. O homem não dissimula a vida cristã. A vida cristã não pode ser controlada pelo homem. Então, por que nós preferimos a religiosidade? Porque o espiritualismo é mais importante, porque eu posso controlar, eu posso enganar, eu posso mentir. A vida cristã você não pode mentir. Não tem como você dissimular a vida cristã. O problema da apostasia é o evidente sinal da religiosidade. Porque as pessoas, elas não entenderam o Evangelho. O que aconteceu com a igreja de Éfeso naquele primeiro estágio? Demorou 10 anos, irmãos. 10 anos se passaram, quando Paulo encontra aquela igreja, como ela estava, irmãos. Não era mais a mesma coisa. Aquilo que está lá no capítulo 2 do livro de Juízes, quando diz que uma nova geração surgiu em Israel que não conhecia o Senhor. Uma nova geração. Este é um cuidado que nós temos que ter. Meus irmãos e irmãs, observe bem isso aqui. A apostasia é o simples fato de nós distorcermos a verdade do Evangelho e a prática da vida cristã. O que o Senhor nos deu, irmãos, o que o Senhor fez e o que o Senhor nos deu, nós não temos palavras humanas para poder descrever. O que representa o dom da graça de Deus na cruz e no Pentecoste para nós, não é uma coisa comum, mas nós preferimos viver isso tudo na esfera de religiosidade, não de espiritualidade. Porque se vivêssemos na esfera da espiritualidade, nós seríamos uma outra igreja. Não haveria necessidade de falar de avivamento. Não haveria necessidade de dizer, irmãos, avivamento é a condição normal da vida da igreja. O contrário disso pode ser aviltamento. O contrário disso pode ser movimento. Mas avivamento é a condição normal da vida para a qual nós fomos chamados. O Espírito Santo nos habitou para que nós vivêssemos isso e não outra vida. Por mais que não tenhamos chegado ao ápice disso, mas tem que ser a nossa obsessão espiritual. Tem que ser o nosso zelo. Tem que ser a nossa busca. Então veja isso, irmãos. Quando você lê Mateus capítulo 6, o Senhor diz sobre orar ao Pai que está em secreto. O que quer dizer isso? O Pai que está em secreto é o homem que está no interior do nosso coração. Existe um homem aqui dentro que veio nos habitar. O Espírito Santo é o Espírito da habitação. Ele trouxe a Trindade para dentro de nós. Tudo aquilo que o Espírito Santo, o Espírito Santo é o agente permutador da Trindade. O Espírito Santo é o agente da comunhão da Trindade. Se o Filho é aquele que reflete a face do Pai na Trindade, o Espírito Santo é aquele agente que move a comunhão da Trindade. O primeiro, ele veio e cumpriu a sua obra. O segundo está fazendo a sua obra. E nós podemos dizer, irmãos, que isso é real? Sim, é real. Mas a grande pergunta é, você prefere ou escolheu viver isso na religiosidade, no espiritualismo, ou você está decidido a viver isso numa espiritualidade profunda? Porque se você estiver, vamos juntos, irmãos. O Senhor fará coisas grandes em nós. Então, deixe-me voltar aqui para nós terminarmos. Então, veja, Moisés diz ao Senhor, mostre-me tua glória. O Senhor responde, não me poderás ver a face, porque homem nenhum poderá ver a minha face e viver. E por quê? A resposta é muito simples, irmãos. Porque a face de Deus só poderia ser vista em Cristo Jesus. É claro que você vai ver no Novo Testamento, às vezes falando sobre a face de Deus, o dedo de Deus, a mão de Deus, mas tudo isso fazem parte de uma linguagem figurativa.
Essa linguagem figurativa é uma linguagem que tenta traduzir para nós. Ela não é uma linguagem real, porque Deus é espírito. Deus não pode ser visto. Deus é espírito, ele não pode ser visto. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira epístola, ele fala do Deus invisível. Deus invisível. Aqui, em Colossenses 15, o Deus invisível. Por quê? Porque ele não pode ser visto. Nossos olhos não podem vê-lo. Porque ele é espírito. Porém, aí é que entra a grande mensagem. Aí que entra a suprema grandeza da obra de Cristo. Porque, observe bem, irmãos, veja, Deus diz assim para Moisés, que ele vai colocar Moisés numa rocha fendida. Rocha fendida. Veja aí, por favor. Ele diz assim no versículo 21, eis aí um lugar em mim. No 22 ele diz, porém você na rachadura da rocha. Está vendo aí? Deixa-me explicar cada um desses pontos. Primeiro ponto, rocha. Vamos pegar ponto por ponto. Rocha. Deixa-me dar para vocês, pelo menos aqui, 2 textos sobre rocha. Primeiro, está em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17 e o versículo 6. Quando eles chegaram lá nas águas de Meribá, lá em Horebe. Quando eles chegaram em Horebe, o que aconteceu? Aqui em Êxodo capítulo 17, não havia água para o povo beber. E o povo começou a murmurar. Aí Deus diz para Moisés, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha. Escute isso, irmãos. Tinha uma rocha ali. O Senhor diz assim para ele, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Observe bem, onde o Senhor estava? Ele estava sobre a rocha. Pega essa frase. Agora, você vai ver no versículo 21, que o Senhor diz assim, tu estarás sobre a rocha. Agora, olha que coisa linda. Aqui, em 1 Coríntios, o capítulo 10, versículo 4, está assim, havia uma rocha que o seguia, e a rocha era Cristo. Está vendo aí, irmãos? Isso tem que ganhar no nosso coração. Porque Deus não está falando de coisas simples. Deus está falando do seu Filho. Aquela história da peregrinação era também a história de Cristo, irmãos. Você consegue ver isso? Não era a história do povo que saiu do Egito e estava a caminho de Canaã. Era a história de Cristo também. Paralelamente, Cristo estava ali. Olha o tabernáculo. Tudo no tabernáculo apontava para ele, para a sua pessoa e para a sua obra. Paulo diz que a rocha era Cristo. Era uma cristofania. Uma cristofania. Se você pega a palavra rocha, aqui no capítulo 17 de Êxodo, e a palavra rocha, lá em Números capítulo 20, quando Moisés bateu na rocha, quando Deus disse para ele falar e ele bateu, a palavra rocha, em Números 20, é a palavra selá. A palavra em Êxodo 17 é tissur, uma rocha pequena. Mas lá em Números 20, selá, uma rocha grande. Aqui fala de Cristo, Cristo na sua humanidade. E aqui fala de Cristo em sua glória. Selá. Essa aqui foi a rocha ferida. Êxodo 17. O Senhor diz assim, e eu te colocarei na rocha ferida. Que rocha ferida era essa? Irmãos, isso é tão curioso que eu vou dizer para vocês como está no texto hebraico. No texto hebraico, dá a entender, quando Deus fala, eu te colocarei na rocha ferida, que era uma rocha ferida que Moisés conhecia. Havia uma rocha ferida. Ferida por quem? No Êxodo capítulo 17, ferido pelo próprio Moisés. É como se eu estivesse dizendo, eu te colocarei naquela rocha que tu feristes. Só que eles já tinham saído do lugar. Eles estavam agora no Sinai. E ali estava aquela rocha. Ela tinha dado um pouquinho mais. Estava ali junto deles. E aí, irmãos, eu quero te mostrar algo. Veja o versículo
Fique aí com a sua Bíblia aberta em Números 33. Versículo 21 diz: há um lugar perto de mim. No hebraico está assim: há um lugar em mim. Há um lugar em mim. Está vendo aí? Existe um lugar em Deus. O que Deus está dizendo para Moisés? Eu estou dando a você o caminho da revelação, da minha manifestação, da minha revelação. Eu estou te dando o caminho da revelação, porque a imagem fala de duas coisas. Fala de revelação e fala de manifestação. Então veja bem, lá em João capítulo 17, versículo 24, quando nosso Senhor está orando, ele diz assim: Pai, eu quero que aonde eu estou, estejam comigo todos os que me destes. Para que, observe bem, está lá, irmãos, João 17, 24, Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, estejam comigo todos os que me destes. Para que, irmãos? Para que vejam a glória. Aqui nós temos que olhar com muito cuidado, porque ele diz: aonde eu estou? O Senhor estava num lugar que não era qualquer lugar. Quando ele diz um lugar onde estou, veja bem, onde estou, ele não estava dizendo do lugar no sentido físico, era um lugar muito maior. É um lugar do qual ele ainda nunca havia saído, mesmo que ele já tivesse encarnado e estivesse na terra, mas na sua onipresença divina, porque ele nunca deixou de ser Deus na encarnação. Na encarnação, ele adquiriu um elemento novo em sua natureza que ele não tinha, que era a humanidade, mas ele não deixou a sua divindade, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Então ele sempre estava num lugar eterno. Ele diz: eu quero que estejam comigo os que me destes. Lá em João, aqui em João capítulo 1, versículo 18, algo muito especial. Veja como esse versículo começa: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. A palavra unigênito aqui não se refere à sua posição de filho. O sentido aqui no grego é o único capaz, o único qualificado. O único qualificado. Ele diz: mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, aonde é esse lugar? É o seio do Pai. É este lugar em Deus. É o que Deus está dizendo para Moisés: há um lugar em mim. Eu vou te colocar nesse lugar. Por que Moisés não podia ver a face? Porque não havia encarnação. Se ele olhasse para Deus, ele morreria. Então Deus escolheu se revelar em Cristo Jesus. Cristo não foi apenas o nosso Salvador na cruz, mas foi aquele que nos deu Deus. Aquele no qual o Pai se manifestou e se revelou para nós. Olha que coisa linda. Aí, em João, voltando um pouquinho antes aí do versículo 18, versículo 14, quando diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. Vimos a sua glória. João vai dizer isso, meus amados irmãos e irmãs, 60 anos depois. João está testemunhando. Ele diz isso no capítulo 1 da sua epístola, da primeira epístola de João. Ele diz: aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que as nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida, do verbo de Deus. Então João está testemunhando: vimos a sua glória. E quando que foi que aconteceu isso? Lá no Monte Hermon. Ele viu a sua glória, junto com Moisés. Vamos mais a um ponto aqui. Versículo 22 diz assim: porém você na rachadura da rocha. Então nós vimos lá no capítulo 17, versículo 6 de Êxodo: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, ferirás a rocha. Agora observe, irmãos, algo muito especial. Cristo é a rocha. Nós vimos isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Mas observe que diz assim: eu te porei
Isso nos leva a ver algo muito maravilhoso sobre a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo, ela foi tanto uma morte substituta, ele tomou o nosso lugar, como também uma morte participativa. E aqui eu preciso incluir um texto muito especial, Colossenses 3:3. Colossenses 3:3 diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que coisa linda, irmãos. Esse é o caminho da revelação. Esse é o caminho da manifestação. Olhem bem, eu vou ler esse texto. Porque morrestes. Deus nos colocou em Cristo. Que morte é essa? O que quer dizer Paulo em Colossenses? Porque morrestes. O que significa isso? Em Romanos capítulo 6, versículo 5, diz assim: fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Que morte é esta? É esta morte aqui. Por que morrestes? Que morte é esta? Ela tem dois aspectos. O primeiro é substituta. Ele tomou o nosso lugar. Mas ela é participativa. Nós morremos com ele. Amém. E quando nós morremos com ele, ele diz assim: vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso é nos colocar na fenda da rocha. Aleluia. Deus nos colocou na morte do seu. Aleluia. O que quer dizer que tudo que Cristo venceu na morte se torna a nossa vitória. Amém. Você escolhe. Você quer viver religião? Você quer viver espiritualismo? Ou que você quer viver realidade? Porque se você vê isso do ponto de vista da realidade espiritual, isso arrebata o nosso coração. Amém. Isso leva você a fazer grandes afirmações. Uma delas, uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. O poder do perdão é maior do que o poder do meu pecado. Amém. Eu sou uma nova criatura. Eu não pertenço a esse mundo. Eu sou um peregrino nessa terra. A minha pátria é celestial. Eu sou parte da igreja universal do Senhor Jesus, a qual Ele é o cabeça. A minha herança é eterna. E Cristo em mim é a esperança da glória. São as afirmações que nós fazemos. Não são afirmações como certezas que temos. E quais são as certezas que nós temos? Que nós temos uma viva esperança. E a nossa esperança não se limita a este mundo. A nossa esperança não se limita a esta terra. Por isso que um cristão, nessa experiência, por mais que ele se sinta muitas vezes agredido pela depressão, muitas vezes ele passa até por transtornos de ansiedade, ele possa ser atacado por alguma forma de fobia, seja lá qual for, que lhe aflija, que limite sua vida. Todos nós podemos passar por isso, porém isso não pode nos derrotar. Sabe por quê? Porque nós temos uma experiência real e viva com o Senhor. E nós temos uma esperança eterna. Porque se a ansiedade é viver no amanhã, olha, irmãos, então o cristão não tem ansiedade porque ele já vive na eternidade. Porque ele vive na eternidade. Está lá em Eclesiastes 3:10. Deus colocou a eternidade dentro de nós. O inferno já foi destruído e derrotado pela obra do Calvário. Satanás está derrotado pela obra do Calvário. E Cristo é a nossa vitória. Então veja isso, irmãos. Ele nos colocou na fenda da rocha. E aí, amados irmãos e irmãs, nós podemos dar mais um passo aqui. Deixe-me mostrar algo para vocês. Algo que eu creio que nos ajuda neste momento. Por favor, abra sua Bíblia em Colossenses. Capítulo 1, vamos ler o versículo 5. Eu quero tomar uma frase em Colossenses, capítulo 1, versículo 5. No versículo 5 aqui eu quero tirar uma frase. Está assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Está vendo aí? Versículo 27. Coloque esses dois textos juntos aí na sua Bíblia.
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Gentios somos nós, isto é, Cristo em vós é a esperança da glória. Qual é a esperança que nos está preservado nos céus? Cristo em nós. Esta é a esperança que está preservada nos céus. Essa esperança, ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada, ela está preservada. Agora, eu quero que vocês observem algo muito especial aqui. Por favor, ainda nesse capítulo 1, vamos para o versículo 1. Diz, este, Deus, agora em Cristo, ele vai dizer, este é a imagem. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então agora, deixe-me colocar novamente aquele texto que eu citei para vocês. João 1,18. Está assim, ninguém jamais viu a Deus. Vamos ler agora diferente. Vamos ler agora dentro da sombra desse versículo 15 do capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Sabe essa palavra revelou aqui, irmãos? Essa palavra, ela no grego, é a palavra para exegese. Exegese. É justamente isso. Expressar-se por meio de uma narrativa. Você já ouviu a palavra exegese, exegeta, aquele que explica, aquele que narra os fatos, aquele que elucida os fatos. É justamente isso. É aquele que relata detalhadamente. Irmãos, a grandeza dessa palavra no ministério de Cristo nos assombra. O texto original está assim, a Deus ninguém jamais exegetou. É assim que está no texto grego. A Deus ninguém jamais o exegetou. Ninguém jamais o explicou. Ninguém jamais o revelou. Ninguém jamais pôde expor por meio de palavras. O unigênito Filho que está no seio do Pai lhe tem exegetado. É assim que está no texto original. O que eu quero dizer, irmãos, que se você pega os evangelhos e você lê toda a história de Cristo, você vai saber exatamente como Deus é. É justamente isso que João está dizendo. Exatamente. Tudo que Jesus falou e fez, ele estava mostrando o Pai. Quem era o Pai? Aleluia. Ele não estava falando dele, ele queria que o Pai fosse visto. Quando Filipe disse, mostra-nos o Pai. Ele disse, olhe para mim. Se você olhar para mim, tudo que eu fiz, tudo que eu sou, é tudo que o Pai quer. Ele veio para trazer o Pai. Irmãos, isso nos assombra de tal maneira que quando você olha para o Calvário e você lê cada uma daquelas palavras, em especial quando ele diz Deus meu, porque me desamparastes, aí você consegue entender a profundidade da dor do nosso Senhor. Você consegue entender toda a escuridão da cruz, porque ele passou todo o tempo mostrando o Pai, falando do Pai. Tudo que ele fazia, todos os seus milagres, ele estava mostrando o Pai. Todo o seu ensino, ele estava mostrando o Pai. Ele não queria mostrar ele. Mas quando ele chega lá na cruz, ele ora e diz assim em João 17, Pai, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Mas em determinado momento da cruz, ele diz, por que me desamparastes? Porque me desamparastes. Que dor, irmãos. Que dor é tudo isso. E agora, nós precisamos olhar para isso aqui, Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível. O que significa a palavra imagem? Significa representação, significa revelação, significa manifestação. O que estava aqui na terra, naquela bendita e santa pessoa? Estava a manifestação, estava a representação, estava a revelação de Deus na terra. Amém. Deus estava na terra e seu Filho para nós. É isso, irmãos.
Então você observa que a oração de Moisés era tão pequena diante da resposta que Deus deu em Cristo. Quando ele diz, mostra a tua glória. A glória de Deus. Quando você procura a glória de Deus no Novo Testamento, sabe o que você encontra? Uma pessoa, o seu filho. Então, meus irmãos, eu quero parar por aqui para dizer algo para vocês. Se nós queremos viver um avivamento, esse é o caminho. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Em algum momento da caminhada deles, eles perderam Cristo de vista. Cristo deixou de ser um amor infinito. Aquilo que está lá em Efésios 6, 24. Uma igreja que amava o Senhor. Um dia aquele altar, aquele tabernáculo foi desfeito. Talvez, irmãos, essa analogia de Êxodo 32 nos sirva de base. Talvez um bezerro de ouro se tornou atraente. Talvez um bezerro de ouro foi mais atrativo. Alguma coisa roubou o lugar do Senhor. Então aqui nós encontramos uma explicação. O que tem roubado o lugar do Senhor nesses dias? O que tem tomado a sua preeminência? O que tem tomado a sua exclusividade entre nós? Talvez seja essa a explicação que nós temos porque nos falta o verdadeiro avivamento. Nós perdemos a condição normal da igreja e nos contentamos, irmãos, com muito pouco. Nós nos contentamos com muito pouco. Talvez ainda estamos como Moisés. Como Moisés. Quando você chega em 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos encontrar Paulo tratando deste assunto de outra maneira. Todas as vezes que é lido Moisés, o povo colocava um véu, porque quando Moisés descia do monte, o povo olhava para a sua face estava brilhando. Por que a face de Moisés estava brilhando? Porque ele estava em contato com a face de Deus. Aleluia. E a glória da face de Deus irradiava sua vida. Então ele descia com a sua face irradiando. E o povo colocava um véu, o povo cobria. Paulo está dizendo a mesma coisa. Mas nós contemplamos como que por espelho a glória do Senhor. É nessa glória que nós somos transformados. De glória em glória. Transformados na imagem do Senhor. É assim que está acontecendo. Este é o caminhar. Esta é a ascensão da vida da igreja. A igreja não pode perder esse caminho ascensional, irmãos. Então o que eu quero dizer? O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela perdeu o caminho ascensional. Ela preferiu viver num plano mais baixo, que é o plano da religiosidade, do espiritualismo. É aqui, irmãos, que está a perca. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos leve de volta para o altar. Que o Senhor nos leve de volta para esse tabernáculo. Onde nós possamos amar os caminhos do Senhor, a presença do Senhor e a face do Senhor. O caminho, a verdade e a vida. Tudo que Ele nos deu em seu Filho. Que o Senhor abra os nossos olhos e nos mostre Cristo de uma maneira singular nessa noite. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Que o Senhor continue falando a todos nós. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós te bendizemos, Senhor. Senhor, nos ajude a não cair no mesmo labirinto escuro da apostasia que caiu aqueles cristãos em Éfeso. Senhor, nós não queremos nos perder em Teu Filho, Senhor. Nós não queremos, Senhor, nos perder nessa caminhada no Teu Espírito, Senhor. Não. Nós não queremos nos perder na religiosidade, no espiritualismo. Senhor, a nossa decisão é ter uma vida profunda, um tabernáculo de comunhão, onde o Senhor seja o nosso tudo, onde nós possamos sentir a Tua face no nosso coração. Este homem interior que habita o nosso coração, nós queremos sentir a Sua face dentro de nós. Nos ajuda nesta hora, Senhor. Ajuda a Tua igreja neste lugar. Senhor, nos livra da apostasia, Senhor, da frieza, da negligência, da indiferença. Senhor, nos leva à condição normal da vida da igreja, Senhor. Constranja o nosso coração nesta noite, Senhor. Constranja esta igreja, constranja cada um de nós, Senhor, a viver a vida normal da igreja.
Nós não queremos, Senhor, viver das migalhas que caem da mesa. Não, Senhor, nós queremos sentar na mesa e ser servidos pelo Senhor. Amém. Nós queremos, Senhor, nos ajude. Ajuda o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se é assim. Não. Amados irmãos e irmãs, boa noite. E a graça do nosso Senhor possa encher os nossos corações. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 2. O anjo da igreja em Éfeso escreve: